Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Pedro Coelho, professor de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. Estou gravando mais esse vídeo aqui para o nosso canal. Se você não está inscrito no canal, aproveita, dá uma curtida no vídeo, inscreve-se e, sobretudo, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. O vídeo de hoje é muito importante, pessoal. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, já anota aí. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele disponibiliza uma ferramenta muito interessante e útil na hora da preparação, do estudo e da atualização e até mesmo no dia a dia prático, que se chama jurisprudência em teses. Aliás, isso é muito importante se você estuda para concurso, porque a gente vem percebendo que várias questões são extraídas justamente desse material, dessa ferramenta de jurisprudência em teses. O STJ, basicamente, ele seleciona alguns temas que são importantes na ótica dele e seleciona, aponta e indica várias teses relacionadas àquele tema. É muito importante, eu sou regularmente, assiduamente, venho acessando esse material, seja no dia a dia da Defensoria Pública ou até mesmo para material de aula e, enfim, de atualização. Mas qual é a grande importância aqui? A edição de número 96 do Informativo em Teses, pessoal, que versa sobre a segunda parte dos juizados especiais criminais, a segunda tese dessa edição de número 96, ela é muito problemática e, para ser curto e grosso, ela traz um erro muito preocupante. Por quê? Porque muita gente confia no STJ e assimila o que está nessa parte de jurisprudência em tese como verdade absoluta. Só que essa segunda tese da edição 96, ela está errada, pelo amor de Deus. E eu quero que você preste atenção. Eu já falei isso para alguns alunos, alguns ainda não acreditam muito, mas enfim, eu vou explicar, mas a maioria acredita, só que na gama das redes sociais a gente tem percebido uma dificuldade, uma assimilação equivocada do conteúdo. Eu vou explicar justamente o porquê do erro e qual é a versão acertada, correta, que você precisa assimilar. Vamos lá por partes. O que é que diz a tese conforme está lá na edição 96 desse informativo em teses? Diz que nos crimes em que, não obstante a pena mínima seja superior a 1 ano, pena mínima de reclusão, pena mínima, aliás, privativa de liberdade, caso esse preceito secundário ele estabeleça alternativamente a pena de multa, será possível a realização de suspensão condicional do processo e transação penal. Pelo amor de Deus, vamos entender aqui com um exemplo. Se vocês quiserem ilustrar melhor nas anotações ou na compreensão, puxa aí como exemplo aquele que eu digo em aula, o artigo 7º da Lei 8137 de 90. Artigo 7º da Lei 8137 de 90. No preceito secundário, depois de uma longa anotação, ele coloca lá, salvo melhor juízo, pena privativa de liberdade, acho que é de reclusão ou detenção, não vou me recordar, mas de 2 a 5 anos, ou multa. Perceba que a multa aqui é alternativa e não cumulativa. Então, o agente que estiver em curso naquele crime do artigo 7º da Lei 8137 de 90, ele vai ter uma pena ou de privativa de liberdade de 2 a 5 anos ou, alternativamente, uma pena de multa. Aí é que começa a confusão do Superior Tribunal de Justiça nesse informativo em teses. E eu vou explicar, segue comigo até o final. O que é que acontece? Qual é o parâmetro para a gente saber se um crime comporta suspensão condicional do processo? É a pena mínima. A pena mínima não pode ser superior a 1 ano, certo? Bacana. É aquilo que eu vivo falando de uma infração de médio potencial ofensivo. O parâmetro é a pena mínima. Nesse caso, a partir dessa lógica, há como se afirmar que a pena mínima é maior ou é menor do que 1 ano, nesse caso do artigo 7º da Lei 8137,
E aí, quando a gente automaticamente olha para o quantum da pena privativa de liberdade, a gente vê 2 a 5 anos. Ora, 2 anos, naturalmente, é superior que 1 ano. A tendência é a gente dizer, então não cabe suspensão condicional do processo. Só que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, acertadamente nesse ponto, viu assim, calma, a gente tem que olhar a pena mínima. E quando, não obstante a pena mínima privativa de liberdade é maior do que 1 ano, quando o preceito secundário ele prevê alternativamente a pena de multa e não cumulativamente, a menor pena nesse meu exemplo é justamente a pena de multa. E a pena de multa é nitidamente de um caráter pecuniário. E o caráter pecuniário, qualquer pena de caráter pecuniário, ela vai ser o quê? Menos drástica, mais leve, mais simples, menos grave do que qualquer pena privativa de liberdade. Logo, a pena mínima nesse caso é a pena de multa. E a pena de multa ela é menos grave, mais simples, menos drástica do que 1 ano de privativa de liberdade. Logo, considerando que o parâmetro da suspensão condicional do processo é a pena mínima e a pena de multa é, por nós, reconhecida como algo mais simples do que qualquer quantum de pena privativa de liberdade, vai ser possível, nesses casos, a suspensão condicional do processo. Resumindo, a título de ilustração, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, esse caso do artigo 7º da Lei 81/37, em que há a previsão de pena de multa alternativamente à pena privativa de liberdade, é sim passível de ser considerado uma infração de médio potencial ofensivo, razão pela qual comporta a suspensão condicional do processo. Até aqui está tudo certo, pessoal. O grande problema é que nessa jurisprudência em tese número 96, o STJ disse que cabia suspensão condicional do processo, que está certo, e disse também que cabia transação penal, e isso está errado. Por quê? Porque, diferentemente da suspensão condicional do processo, o parâmetro da transação penal é a pena máxima. A transação penal é para as infrações de menor potencial ofensivo. As infrações de menor potencial ofensivo são toda e qualquer contravenção penal e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse os 2 anos. É a pena máxima. A suspensão condicional do processo é pautado na pena mínima. A transação penal é pautado na pena máxima. Daí porque a pena máxima, nesse caso do artigo 7º, é 5 anos. E, naturalmente, ao contrário do que diz o informativo em teses do STJ, o jurisprudência em teses do STJ, número 96, não cabe nessas situações transação penal. Aí o que é que acontece? Tudo bem, Pedro, isso é a explicação que você está dando, é plausível, mas se está lá no informativo, no jurisprudência em teses, é para a gente assinalar como correto. E não é isso, pessoal. Por quê? Porque claramente houve um erro na confecção desse número 96. Qual é o grande problema? Se vocês, eu tive o cuidado, o jurisprudência em tese, ele põe a tese e bota exemplos de julgados. Eu entrei em todos os julgados e absolutamente todos os julgados falam de suspensão condicional do processo, que está certo. Inventaram transação penal nesse caso e não faz o menor sentido. Se vocês, inclusive, pesquisarem, eu tomei esse cuidado, não há precedentes recentes e não vai haver, porque não faz sentido, admitindo nesses casos de previsão alternativa de multa em que a pena máxima seja superior a 2 anos, a possibilidade de fixação de transação penal. Então, resumindo aqui, pessoal, presta muita atenção, toma muito cuidado e quem puder, entra na corrente aqui para comunicar ao STJ, como eu já fiz, mas não tive êxito, que esse documento está errado. Então, vamos lá. Lembrando, o que é que diz o jurisprudência em teses? Que nos casos em que a pena mínima for superior a 1 ano, mas que o preceito secundário combine pena alternativa de multa,
cabe suspensão condicional do processo e cabe transação penal. Não cabe transação penal. Não há precedente recente que indique isso, nem no STJ, nem no Supremo Tribunal Federal. Há um erro claro sobre transação penal. E por que isso? Para facilitar, porque a própria tese menciona a pena mínima, ao passo que o parâmetro da transação penal é a pena máxima, é o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Lá do contrário, está certo em relação à suspensão condicional do processo, porque o parâmetro é a pena mínima e a pena de multa ela é inferior a qualquer parâmetro de pena privativa de liberdade. Como o parâmetro é a pena mínima e se a pena mínima fosse inferior ou até 1 ano, caberia a suspensão condicional do processo, em sendo a pena de multa alternativamente prevista, ela aí, naturalmente, ela vai ser menor do que 1 ano. Daí porque comporta. Beleza, pessoal? Me diz aí se vocês gostaram, me diz aí se vocês entenderam e, pelo amor de Deus, não vamos errar isso aqui. É um detalhezinho, mas é como eu sempre digo, precisa ter muito cuidado. Quase todo informativo eu vejo erro, tanto do STF como do STJ, mas é muito preocupante um erro desse, porque é um documento que a gente ostenta uma confiança ainda maior, porque é algo pensado especificamente para consolidar. E há esse erro muito preocupante. Percebam, tem muita gente que está errando e assimilando isso. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo, segue aqui no canal, dá um like, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu subir conteúdo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!